dos nossos pensamentos influencia na nossa vida, dia a dia. Nós podemos vibrar Não positivo estava gravando, diariamente. Rose? Começou a gravar agora? Eu acho que Legal. parou. Desculpa, Rogério. Não, tranquilo, Sandra. Nós podemos vibrar diariamente. Pode continuar? Pode. Nós podemos vibrar diariamente positivo e ter uma vida mais saudável, que eu penso que a gente consegue isso, e é o que a Sandra estava citando. A gente modifica, além do nosso espírito e a nossa aura, tudo à nossa volta, que é o que a Vivi cita nas aberturas que ela faz, né, com a meditação. A gente leva paz em todos os lugares se a gente vibrar sempre positivo. A gente chega nos ambientes onde está uma carga terrível e todo mundo triste e desanimado, e com poucas palavras que a gente entra numa conversa diferente, chamando atenção. Se a gente conhecer as pessoas ali, principalmente se for da nossa convivência, a gente sabe as coisas que eles gostam. Então a gente muda o foco, mesmo que não tenha assunto. A gente coloca um assunto e muda a mente de todos que estão ali. Eu acredito que da maioria, mudando também o ambiente. A mente nossa é uma coisa fantástica. Ele cita ali também, eu entendi, não sei se eu saí fora um pouco, mas entendi isso. Foi o que me chamou bastante atenção. E o resultado da nossa vivência, que a gente vai pensando, sentindo também, deixa a nossa vida mais saudável ou mais doente, né? O nosso corpo físico e tudo mais. A Sandra tinha citado também ali um pouco. Achei interessante sobre os corpos que ele fala. Depois eu gostaria que alguém, se eu tiver assim, se tiver fora, eu entendi dos corpos. Será que são aqueles corpos que nós estudamos lá atrás, mas que bem pouco fala dentro da doutrina espírita? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, superior, búdico e o átmico lá. Será que seriam esses corpos que nós temos vários corpos que usamos dependendo do lugar em que estamos habitando? Eu, na hora, me veio essa ideia: será que são esses corpos que ele está dizendo? Porque nós temos vários corpos. Eu vou passar para a dona Carmen, depois aí vai passando, vocês vão me corrigindo, ver se é isso, para ficar bem claro. Fiquei meio em dúvida nessa parte aí, se é isso mesmo. Rogério, eu te agradeço, viu? E fiquei muito feliz com as suas explicações, com a da Sandra, e acho assim, sabe? Depende muito do espírito. Se ele for bom, se ele tiver, como você falou, se ele tiver bem intencionado, bons pensamentos, se ele quiser harmonizar o ambiente, ele harmoniza, porque é só nós nos colocarmos em posição de, de entregar o nosso coração a Jesus. Nos livros que você lê de André Luiz, quando esses espíritos tão adiantados vão no astral inferior para ajudar de alguma maneira, eles têm que se materializar. Então, eles se transfiguram de espíritos iluminados, eles ficam grosseiros. Então, eu penso, Rogério, que são esses corpos que nós vamos deixando para trás, esses corpos materializados, materialistas, esses muitos corpos que nós vamos trazendo das nossas muitas encarnações, que nós vamos deixando para trás e vamos nos aprimorando, revestindo o nosso perispírito de maneira que ele fique mais puro, mais leve. O nosso perispírito se enobrece, penso eu, não é, Jorge? Jorge está aí, não falou ainda, né? Não.
Sim, obrigado, Ana Carmen. Essa questão dos corpos, né, que o Rogério está falando. Opa, pera. Eu separei até aqui uma parte para me abordar um pouquinho. Então, ele fala, são vários corpos, né, que eles vão sendo adaptados de acordo com o processo de evolução, né? Mas antes de chegar nessa parte desses muitos corpos que existem, né? Numa parte anterior, né, ele fala exatamente o seguinte, que primeiro, que o perispírito é uma roupagem que não é definitiva, que não é permanente. E ela vai sendo apurada de acordo com a evolução do espírito, né? Mas também pode ser suprimida, de acordo com o ambiente que se encontra. E mais adiante, ele fala exatamente dessa questão dos corpos que se revestem e se destituem dos mesmos quando deles não mais se necessita. Ou seja, à medida que vai se evoluindo, aquela roupagem não vai mais sendo necessária, porque ele tá num grau de apuração, um grau de aprimoramento de uma condição de ambiente, e que ele não necessita mais de algumas roupagens. E exatamente por isso que ele fala que na frente ele cresce, né, e vai se desvencilhando dessas roupagens. Por que isso? Porque ele não há mais necessidade dela. Porque à medida que vai se evoluindo, como ele fala nesse trecho da leitura, vai se libertando, né? Vai se libertando de acordo com os ensinamentos de Deus, nosso Pai. Então, assim, é um processo difícil, porque em certos ambientes nós vamos precisar de uma roupagem muito resistente, né, por causa do ambiente muitas vezes denso, né, pesado mesmo.